Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Depois de um tempo, Lloyd Frontiers caminha com trabalhadores pela floresta. Um trabalhador fica muito cansado. Lloyd Frontiers olha para ele, expressando preocupação de que ele esteja prestes a desmaiar, e lhe pede para entregar suas bolsas. Ele garante ao trabalhador que consegue lidar com eles. Lloyd Frontiers também instrui outros trabalhadores a entregarem suas bolsas para ele, cansado, dando uma ordem. Ele amarra todas as bolsas. Apesar dos protestos de um trabalhador que sugere que eles as carreguem, Lloyd Frontiers coloca as sacolas nas costas e afirma severamente que, se ouvir mais uma palavra, ninguém receberá bônus. Ele enfatiza: "Agora vamos", e os trabalhadores ficam emocionados. Javier pondera se Lloyd Frontier não quer mais peso para eles carregarem, ou se ele realmente se preocupa com eles. Incerto sobre o motivo, ele reconhece que para esses homens isso não importa agora. Ele acredita que, para eles, o mestre Lloyd Frontiers é um líder em quem podem confiar e seguir. A janela do sistema notifica que os soldados resgatados ficaram profundamente comovidos com suas ações, e por meio de suas palavras, este episódio tocante logo se espalhará por toda parte. Questiona se foi uma experiência desafiadora. Ele questiona a noção de uma experiência gratificante, afirmando que, se a recompensa não for dinheiro, ele não está interessado. Depois de um tempo em Siak Bingo, Arash está em um quarto, comentando o fato de que se trata de Siak Bingo. Lloyd Frontiers e Javier também estão lá, observando-o. Arash comenta que está apenas um pouco mais frio do que lá fora, o que faz com que a carne estrague e resulte em perda de massa muscular. Lloyd Frontiers reconhece isso, observando que o local ainda não está em funcionamento e que ainda não há gelo. Arash questiona a falta de gelo no deserto quente, ao que Lloyd Frontiers sugere que se faça um pouco. Arash pergunta como, e Lloyd Frontiers responde com um sorriso, dizendo que eles podem encontrar um jeito. A janela do sistema levanta dúvidas, questionando se eles trouxeram de volta um comum, o Ink, e sugerindo que a história sobre a Rainha Formiga também pode ser uma mentira se Arash for mais estúpido do que eles pensavam. A Lloyd Frontiers internamente descarta esses pensamentos, ordenando ao sistema que o encerre, afirmando que nunca considerou Arash um tolo e enfatizando que Arash é um cliente muito importante e influenciável. O sistema persiste, afirmando que esses pensamentos não são dele. Arash, por outro lado, acredita que Lloyd o salvou e que não deveria considerá-lo um homem mau. Ele sobe as escadas e diz para avisá-lo se precisar de ajuda. Lloyd Frontiers acena para ele e garante que não há nada com que se preocupar, que eles terminarão em breve. Javier, curioso, pergunta como Lloyd Frontiers planeja fazer gelo. Lloyd Frontiers olha para ele e reconhece que é uma boa pergunta, pedindo sugestões. Javier interpreta o olhar como significando que Lloyd precisa de um plano. Ele confronta a Lloyd Frontiers, apontando que fez um contrato com ele sem um plano, e questionando se ele estava planejando fraudá-los. Lloyd Frontiers responde afirmando que pessoas mal-sucedidas frequentemente encontram inúmeras razões para não fazer algo, usando desculpas como não conseguir fazer isso ou aquilo por vários motivos. Ele enfatiza que pessoas bem-sucedidas, por outro lado, começam as coisas e as descobrem de alguma forma, o que ele identifica como inovação. Segundo ele, essa é a mentalidade de um empreendedor. Javier está cético e pensa que não há jeito, nem a menor chance, que essas pessoas têm 1000 vezes mais chances de fracassar do que de ter sucesso. Depois de um tempo, ele se senta na beira da montanha e contempla algo. Ele considera a ideia de primeiro fazer um molde gigante de gelo. Assim que Pipadong e Bangal recuperarem água do lago para encher o molde, estarão prontos para prosseguir. Ele reflete que, neste mundo, existe magia de gelo.
Ele pondera sobre como a magia do gelo funciona, pensando que, por meio dela, os indivíduos manipulam o mana para alterar sua disposição à vontade. Ele se lembra de sentir isso todos os dias, durante seu treinamento em absorção de mana. Reconhecendo que existem diferentes tipos de mana no mundo natural, cada um com propriedades diferentes, ele imagina pegar esse mana e alterá-lo de uma maneira específica para criar magia. No entanto, ele admite que não sabe como manejar mana à vontade. Depois de um tempo, Lloyd Fronters, juntamente com Pipadong e Bangal, os guias, disse assim: ele apresenta um pote de água e pensa que pode fazer algo semelhante. Colocando a mão na água, emprega a técnica do núcleo de Azrahan e começa a absorver mana. Ele pretende retirar apenas o mana quente e deixar para trás o mana frio, mas percebe que fez o contrário e tenta novamente, reconhecendo que é mais desafiador do que ele imaginava. Javier fica atrás, observando tudo e reflete sobre a mentalidade de começar as coisas e descobri-las de alguma forma. Ele descobre irresponsável e imprudente. Pelo menos, foi o que ele pensou inicialmente. No entanto, ele percebe Lloyd Fronters tentando encontrar um jeito, como se estivesse se exibindo, e percebe que talvez não haja como pará-lo. Lloyd Fronters usa seu poder. A janela do sistema notifica que ele desenvolveu uma nova aplicação para a técnica de núcleo Azrahan, elevando a habilidade para a técnica de núcleo Azrahan. Círculo duplo, nível 2. A cena muda para alguns dias depois. Pessoas da tribo Areia e Aço observam o bloco de gelo e comentam que Lloyd Fronters fez gelo. Lloyd Fronters afirma que tudo o que precisam fazer agora é colocar o isolamento e pronto. Akush expressa espanto, observando que agora eles não precisarão mais jogar fora nenhuma carne. Arashi acrescenta que eles não precisarão mais caçar todos os dias e, em comemoração, hoje será dia de tríceps e todos serão chamados para refletir sobre a situação. Lloyd Fronters reflete sobre a mentalidade de um empreendedor. Javier concorda, reconhecendo que está certo. O líder da tribo expressa profunda gratidão a Lloyd Fronters, o humano. Lloyd Fronters responde modestamente que eles são muito gentis, pois estava apenas cumprindo os termos do contrato. A janela do sistema notifica que Lloyd Fronters recebe 120 trabalhadores orcs. Akush, um membro da tribo, enfatiza que os orcs são diferentes dos humanos. Eles não tomam as coisas como certas só por causa de um contrato. Ele afirma que quando são gratos, eles demonstram isso. Portanto, Akush, da tribo da Areia e do Aço, faz um voto a Lloyd Frontera. Ele declara que, a partir daquele momento, eles são considerados membros da família Lloyd Fronter e da tribo da Areia e do Aço. Eles realizam alguns movimentos e se declaram irmãos de sangue. Lloyd Frontera fica chocado com o gesto. Akush acrescenta que os Fronteras são seus amigos e um inimigo dos Fronteras, um inimigo de sua tribo. Ele garante a Lloyd Frontera que, se alguém lhes causar problemas, estará ao seu lado. A janela do sistema aparece diante de Lloyd Fronteras e o notifica de que a tribo se abriu, aceitando-o como um verdadeiro amigo. A taxa de aprovação da tribo Orc aumentou, aumentando seu RP, e ele recebe um bônus especial RP por ajudar a tribo a se abrir, elevando seu RP atual para 611. Em resposta, Lloyd Fronters exclama: "Viva a tribo da Areia e do Aço!" Lloyd Fronters diz que, quando retornaram à cidade após a longa e árdua jornada, os moradores estavam compreensivelmente assustados. Ele reflete que não é de se admirar que, com 120 orcs assustadoramente almiscarados entrando na cidade, ele devesse emitir um comunicado para tentar acalmar os medos deles. Ele reconhece que, para começar, as pessoas tendem a achar os orcs assustadores. Os pais de Lloyd Fronters também se assustam. Ele sente que até o barão, que sabia por que ele foi ver a tribo dos orcs, ficou paralisado de medo ao vê-los pessoalmente, e então veio o bônus inesperado. A janela do sistema notifica que a história de sua vitória contra o feiticeiro das trevas e do resgate dos soldados está se espalhando por toda a parte. O povo o elogia por sua bravura e coragem.
Ele notifica que há um bônus de RP para uma conquista especial, mais 300, elevando seu RP atual para 911. Ele pensa em esquecer o elogio, mas vai até o Papa, RP e as primeiras coisas primeiro. O barão disse que encontraria alguns mercadores ricos para os equipamentos de ginástica do orc. E agora tudo o que lhes resta para lidar são as ferramentas do feiticeiro das trevas. Depois de um tempo, Lloyd Fronters senta-se, segura uma bola mágica de fogo e verifica alguns livros. Javier fica atrás dele e pergunta se há algo de valor monetário. Lloyd Fronters responde que não tem certeza e está olhando primeiro para ver se há algo que possam usar antes de vender. Ele vê um livro e pensa: o que é isso? Ele mencionou que precisava ir para a mina e deixaria Javier arrumar o resto. Depois de um tempo, ele corre em direção à caverna e pergunta onde Tordes está. Ele menciona que estava procurando por ele. Lloyd Fronter aponta para ele e compartilha algumas boas notícias. Ele pergunta se Tordes se lembra dos termos do contrato, especificamente da parte sobre trabalhar por 520 anos. Tordes confirma que sim. Lloyd Fronter observa que, após refletir, que Klaus era ridículo e uma piada. No entanto, ele garante a Tordes que não precisa mais se preocupar. Ele lhe mostra um artigo no livro e diz: aqui está um feitiço que pode transformar um cadáver em um ghoul que ele pode controlar. Ele exclama que isso significa que pode trabalhar os 520 anos inteiros e pergunta se isso não é emocionante ou divertido. Tordes não diz nada. Ele pergunta se ele é o único animado com isso. Ele diz para ele sorrir, mas Tordes começa a chorar. Ele o encoraja dizendo para continuar com o ótimo trabalho e que ele consegue, e então vai embora. A janela do sistema notifica que as regras do submundo estão impressionadas com ele e gostariam de lhe oferecer uma posição. Ele pensa em fechá-la. O que fez de errado? Ele corre alegremente dali. Depois de um tempo, ele entra em um castelo e pensa que agora precisa discutir algumas coisas com o barão. Ele verifica uma sala e percebe que não está lá. Emily chega atrás dele e diz que o barão está na sala de recepção e tem alguns convidados. Ele pergunta: quais convidados? Ela responde: Sr. Sinchilon e Sr. Meatloaf. Ele fica animado ao ouvir os nomes e faz caretas estranhas. Ela pergunta: o que é essa cara? Enquanto isso, o agiota Meatloaf informa ao barão que, como ele já sabe, a política deles é receber o principal do empréstimo em uma única parcela. No entanto, apenas desta vez, um acordo especial será feito para que ele possa pagar 10% do principal, desde que entregue os direitos sobre Meatloaf. Meatloaf questiona por que o barão não está respondendo e afirma que responder resultaria em uma redução no pagamento de juros, o que seria benéfico para ele. Nesse momento, Lloyd Frontra bate à porta e se apresenta como Lloyd. Ele educadamente pede permissão para entrar. O barão responde afirmativamente dizendo: sim, por favor, entrem. Ele abre a porta, entra e os cumprimenta, expressando sua esperança de que ambos estejam bem. Meatloaf apresenta alguns papéis a Lloyd, alertando-o para não fazer ameaças e afirmando que tem um convite oficial. Lloyd Frontra ri, reconhecendo sua natureza intelectual, e menciona ter ouvido a oferta tentadora que Meatloaf está apresentando. Ele corajosamente propõe uma oferta própria. Em resposta, Meatloaf expressa seu desinteresse, afirmando que não se importa com nenhuma oferta de Lloyd. Ele declara que, daqui para frente, eles pagarão suas dívidas em parcelas menores, e ele, é claro, reduzirá os juros de acordo. Meatloaf interrompe, afirmando que deixou claro que não queria ouvir, e questiona como ele ousa. Apesar da objeção, ele sorri e menciona que ambas as partes podem apresentar ofertas abaixo do ideal. Expressando raiva, Arashi entra na sala e exige saber quem ousa irritar seu irmão Frontra. Meatloaf e Sheelan ficam assustados. Arashi avisa que qualquer um que cause problemas para os Frontra enfrentará toda a força da tribo Areia e Aço. Lloyd Frontra intervém, questionando Arashi sobre o mal-entendido que levou Arashi a esclarecer que parecia que eles estavam gritando com Lloyd. Lloyd nega, atribuindo o fato à voz alta.
Garantindo que não se preocupem com ele ou com sua oferta, Arash pede a opinião deles. Lloyd Frontra pergunta se eles devem recusar. Arash, preocupado em ferir os sentimentos de Frontra, ameaça despedaçar qualquer um que o machuque. Em resposta, Meatloaf e Sheelan fogem rapidamente do local. Lloyd Frontra observa a carta convite e declara que, se dependesse dele, cancelaria a dívida por completo. No entanto, reconhecendo que seria um crime, eles terão que se contentar com essas mudanças. Baron reconhece isso, dizendo sim e expressando gratidão. Lloyd menciona que o negócio de construção sobre a mesa está se expandindo gradualmente e a mineração de carvão macio está progredindo sem problemas. Ele garante a Baron que eles conseguirão pagar as dívidas em pouco tempo. Lloyd enfatiza a importância de manter o contrato seguro, entregando o documento a Baron, que confirma com um sim. No entanto, Lloyd observa um problema significativo que eles estão enfrentando. Se não resolvido, isso poderia levar a consequências graves. Ele aponta para Arash e menciona que esses caras consomem 10 vezes mais do que um humano normal. O custo de alimentá-los é substancial, e se isso continuar, eles podem acumular mais dívidas. Baron reage com choque ao ouvir essa revelação. Ele reflete, reafirmando sua crença de que os orcs são os melhores mineradores. Arash começa a cavar o túnel, trabalhando incansavelmente. Lloyd Frontra chega ao local e pergunta a um trabalhador sobre a localização de Arash. O trabalhador aponta para Arash, afirmando que é aquele orc ali que está trabalhando sem parar há 24 horas. Os trabalhadores conseguem capturar Arash com dificuldade. Lloyd Frontra os instrui a tirar Arash de lá, enfatizando que quer vê-lo de volta no dia seguinte. Arash protesta, expressando sua relutância em descansar, já que pretende exercitar os músculos. Ele acredita que a notável aptidão física do orc e seu insaciável desejo por exercícios resultaram em um aumento de produtividade de mais de 10 vezes. Arash pergunta sobre salários, mencionando especificamente dinheiro e afirmando que os orcs não precisam dele. Ele acredita que eles se recusam até mesmo a receber pagamento. No entanto, ele observa que os orcs só pedem para que suas barrigas estejam cheias, reconhecendo que é mais fácil falar do que fazer. Depois de um tempo, Lloyd Frontra se senta com seu pai, Baron, e afirma que eles precisam aumentar a arrecadação de impostos exponencialmente. Eles precisam dos fundos para comprar carne para os orcs, e considerando a produtividade das minas, eles nunca sofreriam perdas. Baron reconhece o ponto, mas expressa preocupação com as dificuldades atuais da população, enfatizando que aumentar impostos é um desafio para eles. Lloyd Frontra reconhece a dificuldade, afirmando que aumentar impostos sem uma justificativa válida seria semelhante a um roubo. Ele questiona quem estaria disposto a trabalhar duro se seus rendimentos fossem retirados. Tal prática, argumenta ele, resultaria em uma redução na arrecadação tributária, levando a prejuízos. Baron questiona como ele propõe aumentar a arrecadação tributária. Lloyd Frontra simplifica a solução, sugerindo que eles precisam habilitar pessoas para ganhar mais dinheiro. Ele propõe focar nas terras esquecidas do norte, especificamente transformando os pântanos do Marit em terras agrícolas. Ao fornecer essas terras às pessoas, elas podem cultivar à vontade, obter lucro e, consequentemente, contribuir com impostos significativos. Depois de um tempo, Lloyd Frontra caminha por campos cheios de água, carregando sua pá no ombro ao lado de Javier. Javier observa que esta terra está abandonada há centenas de anos e questiona como as pessoas cultivarão aqui. Lloyd responde, expressando confiança em seu plano, mas pede a Javier que espere, reconhecendo que precisa enfatizar a dificuldade da tarefa. Sentado perto da água, Lloyd observa a complexidade do terreno e as inúmeras variáveis envolvidas. Ele percebe a necessidade de construir algo para drenar a água, especialmente durante a chuva, e reconhece que não tem escolha a não ser recorrer ao método antigo. Ele começa a construir caminhos com lama entre as águas, expressando dúvidas sobre o sucesso de suas tentativas. Depois de algum tempo,
Lloyd continua seus esforços para criar caminhos com lama na água. O barão chega e pergunta a Javier quantos dias se passaram. Javier responde que já faz 21 dias sem descansar, nem se alimentar direito. Ele pergunta se deveria impedi-lo. O barão responde negativamente, afirmando que, apesar de ser seu pai, houve um tempo em que o desprezou. Ele questionou se algum dia se tornaria um homem, mas milagrosamente se transformou em uma pessoa diferente, trabalhando ativamente para ajudar a Terra. O barão admite que pode não ser capaz de fornecer ajuda direta, mas não quer ser um obstáculo em seu caminho. Javier elogia a sábia decisão do barão, destacando que o atual mestre Lloyd é o tipo de pessoa que nunca desiste de cumprir sua palavra. A janela do sistema notifica que o índice de aprovação do Barão Frontera aumentou e ele recebeu 20 RP, com seu RP atual em 931. Com o passar do tempo, ele navega pela lama entre as águas e percebe que ela está se esvaindo. Ele reflete sobre como a água que se esvai simboliza o influxo de dinheiro dos impostos, e ele se imagina sendo banhado por aquele doce dinheiro dourado. Sentindo-se relaxado, ele pensa que o trabalho foi exigente, mas não tão ruim, especialmente comparado a ficar acordado a noite toda fazendo trabalho de construção em meio período. Observando a janela de status, ele é notificado de que seus esforços impactaram significativamente a habilidade especial de design arquitetônico, desbloqueando uma nova habilidade. Ele revela que a terceira opção de habilidade de design é o modo de simulação, permitindo que ele use dados obtidos do levantamento topográfico do terreno para criar uma simulação virtual. Ele usa a habilidade para verificar a estrutura da montanha e os cursos d'água. Tentando esticar uma montanha, ele fica frustrado, questionando por que essa informação só é revelada agora, depois de trabalhar incansavelmente por um mês inteiro. A janela do sistema responde apontando que ele havia acabado de mencionar que não era tão ruim assim. Ele observa que estava apenas dizendo que na realidade era bastante desafiador. A janela do sistema o notifica de que apenas o conhecimento que ele próprio adquiriu é aprimorado com habilidades, tudo devido ao seu desejo. Refletindo sobre quando chegou, ele menciona seu desejo, mas expressa confusão, afirmando que ainda não entende se sabe o que seu desejo tinha a ver com sua vinda a este mundo. Ele explica que seu desejo era simples: concluir a faculdade, obter uma licença, garantir uma posição em uma boa empresa e não ter que se preocupar com dinheiro. A janela do sistema contra-argumenta, afirmando que esses eram apenas objetivos, enquanto um desejo é algo muito mais intenso, transcendendo todo o tempo e espaço. Ele ignora a conversa aparentemente sem sentido, dizendo que eles deveriam parar e voltar às inúmeras tarefas que ele tem em mãos. Ele então olha para Pipodong e Bangul, perguntando se eles gostariam de conhecer um novo amigo. A cena muda para a manhã seguinte enquanto ele está nos campos, anunciando a primeira etapa do projeto de recuperação de pântanos de Merit. Ele afirma que precisará de 2 pessoas para eliminar toda a água dos pântanos. Pipodong e Bangul reagem com choque à desafiadora tarefa que os aguarda. Reconhecendo que a tarefa é grande demais para apenas os 2, ele coloca Pipodong e Bangul no chão, explicando que os apresentará a novos amigos. Determinado, ele decide usar todos os RP que possui para invocar o máximo de aliados possível, solicitando que a janela do sistema mostre a tela do jogo de invocações. A janela do sistema aparece, notificando-o de que, no jogo de invocações aleatórias, um turno equivale a 100 RP. Considerando que o RP necessário aumenta em 5 vezes a cada turno, ele pode invocar 4 entidades. Ao clicar no botão Iniciar, ele acredita que não precisa de nenhuma habilidade especial. Ele precisa de habilidades que possam crescer tanto quanto Pipodong e Bangul. Ele contempla o processo barulhento de carregar a água a cada vez. Um círculo mágico aparece na frente deles, e uma pequena bola semelhante a uma criatura chamada Zumbido emerge, atingindo o nariz de Lloyd Frontera e fazendo-o sangrar. Recuperando a compostura, Lloyd Frontera vê Humming e pensa nele como um hipopótamo, ou mais precisamente,
um hipopótamo devorador de água. Pipodong e Bangu expressam alegria ao ver Humming, e ele começa a brincar com eles. Interrompendo a brincadeira, Lloyd Frontera pede desculpas e pergunta se pode ficar com o manual de instruções de Humming. Humming cospe um papel. Lloyd Frontera, acostumado a esse comportamento, pega o manual de instruções, lê e pergunta se Humming não cresce mais com sementes de girassol. Ele se pergunta se recebeu uma invocação defeituosa desta vez. Ele olha para Humming e o instrui a mostrar a tela do jogo de invocação. A janela do sistema informa que o jogo de invocação só pode ser jogado uma vez por dia. Ele expressa frustração, chamando-o de completo desperdício. Bangu fica furioso ao ouvir isso, enquanto Humming e Pipodong parecem tristes. Ele pergunta se ele está sendo maldoso, entendendo que eles podem precisar de alguém maior para o próximo projeto. Ele comenta que Humming, por ser tão pequeno, é considerado inútil, provocando ainda mais Pipodong e Bangu. Ele cede, reconhecendo que os dois o estão assustando. Ele então questiona Humming sobre sua habilidade, sugerindo que pode ser algo relacionado à desumidificação, e se for o caso, ele poderia ser colocado em seu armário. A janela do sistema notifica que a habilidade de Humming é de nível 1, que pode ser tomada uma vez. Ele questiona sobre o termo "uma vez", e se Humming consegue beber uma grande quantidade de água de uma só vez. Humming concorda com a cabeça e, quando perguntado quanto, ele responde: tanto quanto seu estômago aguenta. Ele reflete sobre como achava que isso seria uma habilidade perfeita, percebendo que sua sorte pode ter sido boa demais para ser verdade. Todos se movem do local e ele incentiva Humming a demonstrar. O Humming começa a beber água, crescendo cada vez mais no processo. Ele se pergunta se está imaginando ou se o Humming realmente parece maior do que antes. O Humming continua bebendo água, crescendo até se tornar o maior. Lloyd Frontera fica chocado ao testemunhar isso. O Humming bebe toda a água disponível, deixando Lloyd Frontera surpreso com a rapidez com que ele consegue consumir tamanha quantidade. Ele percebe que se Humming consegue beber tanto tão rápido, eles poderiam potencialmente eliminar toda a água em poucos dias. Pipodong e Bangu expressam alegria com a visão. Perplexo, Lloyd Frontera pergunta por que os dois parecem tão presunçosos. Ele então chama o sistema e questiona se as invocações são realmente aleatórias, observando que ele sempre parece receber a habilidade exata de que precisa. A janela do sistema responde, explicando que quando ele entra em outro mundo, normalmente possui alguma habilidade especial. No entanto, sendo um humano sem habilidade inata ou sorte, ele pode ter tido a sorte de receber uma invocação aleatória como sua habilidade especial. Ou talvez não. Lloyd Frontera critica a imprecisão e questiona se o sistema está mesmo tentando. Ele convida o Humming a beber mais, incentivando-o a beber o quanto quiser, pois amanhã começarão a recuperar os pântanos do Marit, começando pelo sistema de drenagem vertical. Os trabalhadores ficam chocados ao ver o Humming ampliado. Lloyd Frontera descreve o plano, começando com o Humming removendo toda a água dos pântanos, cuspindo a água consumida no rio. Depois de diminuir o tamanho, o Humming repete o processo. Em seguida, eles procedem para limpar ervas daninhas ou detritos do solo exposto. Javier crava sua espada no chão e emprega magia negra mono para criar buracos com monoblastos. Hastes de bambu são inseridas nesses buracos, e a área é preenchida com areia para construir um banco de areia. Simultaneamente, Pipodong compacta a terra, e para extrair água das partes mais profundas do solo, eles usam hastes de bambu como canudos, com Humming realizando um único golpe para remover a água. Refletindo sobre o processo, eles constroem um nível usando a habilidade de simulação aprimorada de Lloyd Frontera. Após 10 dias dessa rotina, eles concluem um setor. Lloyd Frontera reconhece que ainda há muito trabalho a fazer, mas questiona o que acontecerá quando terminarem. Eles respondem com entusiasmo, sugerindo uma festa bônus. Lloyd Frontera concorda, dizendo: tudo bem, vamos lá. E eles respondem com determinação, dizendo: vamos lá.
Javier olha ao redor percebendo que o antigo deserto está realmente se transformando em terras agrícolas. Ele refletiu sobre quando começou a se envolver neste projeto, achando-o quase natural. Refletindo sobre suas funções anteriores, ele se pergunta quais eram. Lloyd Frontera chega, grita para Javier e lhe entrega um saco de sementes. Ele instrui Javier a plantar as sementes ali e cuidar delas. Javier, questionando por que um cavaleiro como ele deveria realizar tal tarefa, é informado de que é para eliminar pragas e salvar a terra. Concordando, Javier começa a plantar as sementes, pensando em como ele foi arrastado para isso mais uma vez e resolvendo encontrar uma saída na próxima vez. O Barão Frontera chega com sua esposa, observando a transformação dos pântanos em terras agrícolas. Ele observa que não só ele, mas também as pessoas da região devem encarar isso como um milagre. Os trabalhadores parecem felizes com o trabalho e notam Lloyd Frontera com um sorriso. A janela do sistema notifica que todos na baronia de Frontera sentem profunda admiração e respeito pelo milagre que ele realizou. Por esta grande conquista, ele recebeu uma grande quantidade de RP bônus. A notificação indica que o bônus de RP para a conquista especial é de mais 450, elevando seu RP atual para 1281. Ele fica satisfeito ao ver o RP atualizado. Depois de um tempo, as sementes crescem e se transformam em plantas, com Javier regando-as e sorrindo. Lloyd Frontera comenta que agora tudo o que eles precisam fazer é construir uma roda d'água, e eles estarão realmente prontos. Ele pergunta sobre a roda d'água, levando Lloyd Frontera a explicar que ela é necessária para remover a água quando as chuvas chegam. Caso contrário, toda a terra recuperada ficará submersa. Ele menciona que seus engenheiros devem chegar em breve. De repente, eles avistam uma caravana se aproximando pela lateral, com pessoas a cavalo. Lloyd Frontera se pergunta quem são. Javier os identifica como o grupo do Visconde Lacona, do norte dos pântanos do Marit. Um homem de cabelos castanhos na caravana pergunta quem é o responsável pelo projeto. Javier o aconselha a ter boas maneiras, mas Lloyd Frontera o interrompe e se identifica como o responsável, perguntando se ele pode ajudá-los em alguma coisa. O homem de cabelos castanhos revela que a terra pertence ao Visconde Lacona e ordena que eles saiam imediatamente. Lloyd Frontera expressa surpresa por não saber disso e pergunta se houver uma maneira de resolver a situação. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.